Boa noite. E aí, pessoal? Vamos falar sobre agachamento hoje. Suas implicações, como fazer. Trago muitas informações hoje pra gente quebrar mais esse tabu. Olá, Solange, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou esperar mais uns 5 minutinhos para o pessoal vir entrando. Depois eu começo a explanação sobre agachamento e abro espaço para perguntas, questionamentos, experiências que vocês tenham para compartilhar. Bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vou falar um pouquinho sobre agachamento. Marina, oi, Mar. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, Mar. Fá, lindona, beijo pra você. Boa noite. Esperar mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Oi, Mar. Isso aí, pessoal. Esperar um pouquinho, o pessoal vir chegando, que aí eu começo a falar um pouquinho sobre agachamento, tá bem? E depois eu abro para dúvidas, perguntas, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência sobre agachamento, tá bem? Eu deixo um espaço aqui para vocês também. Legal? Só mais uns minutinhos. E vocês estão bem? Eu tô bem agasalhada hoje, né? Um frio danado aqui. Me bateu uma alergia. Aí é melhor ficar quentinha. Ai, ai. Pois é. Tô esquentada aqui no chá. Legal, pessoal. Mais uns minutinhos e a gente começa, tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, depois podem colocar, tá? Que eu vou tentar responder. Ou se vocês quiserem contar alguma experiência com agachamento livre, hoje vou tentar tirar muitas dúvidas aí que nós temos, esse exercício, tá? Que ao mesmo tempo que é o mais simples, né, ele tem uma complexidade assim, muito grande. Não, ainda não, Mar. Pensei em continuar sobre emagrecimento e pontuar mais um pouco aquilo que a gente falou, né, que era interessante abordar sobre a parte bioquímica. Né? Pensei nisso, mas aí a gente pode discutir mais. Se tiver outra ideia também, né? A gente conversa e combina. Olha, legal. Foram 5 minutinhos. Então, boa noite de novo, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre agachamento completo. Agachamento completo, livre. Tá, um exercício que é tão tabu, né? Muitas vezes vamos tentar desmitificar muitos mitos que existem sobre o agachamento. Vamos tentar trazer a sua simplicidade, que ele pode estar à disposição de todos nós e seus resultados são os melhores. Tá legal? Primeiro eu vou improvisar uma imagem aqui
para mostrar para vocês de agachamento, pra gente entender o quão básico que é o agachamento. Olha só, vê se vocês conseguem visualizar aqui. Vocês estão vendo? É uma criança agachando. Ela tá brincando, fazendo agachamento. Uma menina aqui, deixa eu ver o reflexo. É um menino agachando, bebê brincando. Olha só que excepcional a postura. Tudo certinho, né? Simplicidade, nem cansa. Que posição agradável. Aqui, olha só, um indiano. Um indiano agachando, descansando lá tranquilo, como se estivesse sentado, né? Tão perfeito esse movimento deles, que parece que ele tá sentado, ele tá lá tranquilo, mas ele está agachado, né? Então, como eu quis mostrar para vocês a simplicidade que é o agachamento. Ele é um exercício funcional, básico. Nós já nascemos sabendo agachar, praticamente. Depois que a gente aprende a andar, a gente aprende a agachar. E aprende a correr, e aprende a fazer tudo, né? Então, um movimento funcional, muito funcional. Em toda a sua amplitude, ele é funcional, né? Tanto que com o decorrer do tempo, idosos mesmo, eles têm a maior dificuldade em agachar, que é levantar do sofá, levantar da cama, levantar do vaso sanitário. Eles vão perdendo essa força, né, com o passar do tempo. Então, quão necessário é o treino do agachamento, né? Como ele é importante para a nossa funcionalidade. E sem falar da funcionalidade, ele também é muito importante para o nosso emagrecimento, porque ele é um exercício multiarticular que envolve vários músculos ao mesmo tempo. Ele tem um gasto energético bem alto, um gasto de gordura depois no repouso, se ele for bem executado, se for levado até a fadiga. Então, é um exercício completo, extremamente completo, em sua amplitude total. Não é legal fazer o agachamento parcial, né? Depois eu vou entrar em detalhes sobre o que é o agachamento parcial, que é aquele agachamento que a gente não desce tudo, desce só um pouco, muitas vezes até em 90 graus, só e já sobe. Entendeu? Nós perdemos muito com esse movimento encurtado. Tá bem? Então, eu anotei umas questões pra gente trabalhar, tá? Então, primeiro, as curvaturas da coluna, tá? A gente tem 3 curvaturas na nossa coluna. Quando nós saímos da posição de quadrúpede, né? Que segundo a evolução, nós andávamos em 4 apoios, né? Quando chegamos a Homo habilis, Homo sapiens, em que a nossa postura ficou ereta, a nossa coluna teve que fazer uma adaptação para suportar o peso da gravidade, né? Porque a gravidade ela faz uma força assim, então ela vai comprimindo a coluna, né? Então, para se adaptar a essa ação da gravidade e ficarmos eretos, houve uma formação de curvaturas na nossa coluna. São elas a cifose, né, a lordose. Elas são curvaturas mesmo. A coluna não é retinha, ela é curvada. Entendem? Para dar essa anatomia da gente. Entendeu? Então é muito importante essas curvaturas. Elas fazem com que a gente dissipe forças, entendem? A coluna, que ela tem as suas curvaturas naturais, adequadas, a pessoa não tem problemas posturais, problemas de dores, porque ela está em equilíbrio, né?
Então, muitas vezes, quando a gente tem mais forçado alguma dessas curvaturas na postura, isso nos leva a ter problemas musculares, né? Porque todo o nosso corpo ele se equilibra para aquilo, né? Que nós sempre buscamos um equilíbrio no corpo, sempre buscamos, né? Então, um outro item que eu coloquei é agora sobre o agachamento parcial, né? Então, o que acontece? Quando nós agachamos profundamente, nós levamos a coluna a se adaptar à sua forma original, entende? Então, ela tem que dar uma certa curvada na lombar, né? O quadril vai para trás. A tensão na hora que agachamos no joelho, ela tá bem à frente do joelho, né? Tá bem na patela. Então, quando passamos de 90 graus, essa tensão ela começa a ser posteriorizada. Então, os nossos músculos posteriores da coxa, eles começam a dividir o peso com a coxa, com a articulação do joelho. E o quadril também, o glúteo, divide essa força. Então não força o joelho a agachar profundo. Pelo contrário, força mais o joelho entre 80 e 90 graus. Se você não descer completo, se você ficar fazendo parcial, você vai na tensão e não relaxa o músculo. Você tensiona, volta, fica só na tensão. Então, para haver essa dissipação das forças vetoriais que estão envolvidas, nós precisamos passar desses 90 graus, ter uma amplitude completa. E ir lá embaixo, projetar o quadril para trás, fazer um pouco de lordose, entendeu? E deixar a coluna nas suas curvaturas normais. Tá bem? E tem os acessórios, né, que às vezes nós colocamos, por exemplo, um colchonete na barra. Quem já treina agachamento com barra, coloca a barra aqui, né? O correto é encostar aqui no trapézio e as mãos, elas seguem com apoio somente da barra. Agora, quem coloca tipo o colchonete, aquele apoio para não sentir a cervical, o que acontece? Faz com que o pescoço vá para frente, tá? E daí você sai da sua curvatura anatômica normal do agachamento, que sua coluna está certinha e você faz uma postura errada, que vai te tirar do eixo. Então é só a barra que você coloca aqui no trapézio para fazer o agachamento, tá bem? Então vamos aqui. O que acontece? Muitas pessoas não conseguem agachar profundamente com a postura correta, por alguns problemas. Um deles é o encurtamento de algum músculo posterior de coxa, ou mesmo uma falta de mobilidade no tornozelo. Então a pessoa, não sei se vocês já acompanharam, de agachar e verificar que vai desequilibrar, vai cair para trás. Aquela sensação de cair para trás, de desequilibrar. Isso então pode ser uma falta de mobilidade no tornozelo ou encurtamento nos músculos posteriores de coxa. Então, para agachar é interessante, se a pessoa tiver dificuldade de fazer o movimento completo, trabalhar flexibilidade desses músculos posteriores de coxa, mobilidade no tornozelo. Mas dependendo, é interessante até forçar a fazer o agachamento mesmo, que a pessoa vai se adaptando àquilo, se não for algo muito rígido. Às vezes uma simples correção de observar o movimento e corrigi-lo já melhora muito a execução. Tanto que para alunos iniciantes que têm esse desequilíbrio, eu costumo colocar o braço à frente, apoiando em algum lugar, fazendo uma sustentação, não força, mas
só para manter o equilíbrio e descendo profundo, que isso dá mais confiança. E depois a pessoa vai tirando o apoio e descendo profundamente, sem dificuldade, que ajuda bastante. Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas também têm dificuldade com a mobilidade do quadril, não conseguem dar aquela empinada do quadril para trás, que é o que vai ajudar, né, a dissipar as forças, a dar o equilíbrio. Então é interessante fazer esse encaixe de quadril. E também, se ele estiver meio retificado, pode ser bom fazer um treino de flexibilidade, de glúteo, de lombar, para deixar o movimento mais redondo, né? Isso pode atrapalhar um pouquinho. Agora tem um detalhe muito importante, que é não usar aquele cinto de proteção. Vocês já viram aquele cinto que você amarra e vai fazer o agachamento? Ele é muito utilizado em levantadores de peso. Mesmo com levantadores de peso, existem estudos em que os levantadores que utilizam esse recurso, eles têm um maior risco de lesão. Tem um maior percentual até de lesão do que os que não usam. O que acontece? Quando nós fazemos o agachamento, nós envolvemos vários músculos em contração para manter o nosso equilíbrio. Muitos desses músculos do core, né? Abdômen, lombar, eles contraem para exercer essa força de manter o nosso equilíbrio. Então, quando a gente usa uma cinta, o que acontece? Você tira a força desses músculos. Então, eles diminuem a força. Eles deixam de imprimir tanta força. Então, acaba que a gente não trabalha esses músculos quando utiliza a cinta. Então, pensando assim em manter a postura, em proteger, não existe. Você tem que ficar livre para essa musculatura que está envolvida na contração do exercício, ela possa atuar e assim proteger a sua coluna, proteger a sua postura, trabalhar essas musculaturas. Então é importante isso, muito importante. Falando do cinto, também é interessante joelheira, aqueles fita, faixa, essas coisas, entendeu? Tem que deixar o músculo livre para executar o movimento. Que às vezes a gente acha que está protegendo, né? Mas não, tem que deixar fortalecer, entendeu? Só vai melhorar as dores, né? As nossas dificuldades angulares para fazer os movimentos quando fortalecer a musculatura de forma adequada, que aí o movimento fica fluido, tá bem? Outro item também é não usar calço. Vocês já viram o calço? Às vezes a pessoa coloca uma anilha no calcanhar para equilibrar, aí fica na ponta do pé fazendo o agachamento. Isso também não é bom. Não é bom. O que acontece? Você projeta o peso à frente, né, por ficar na ponta do pé, então você tira aquela compensação que tem nos posteriores de coxa, no quadril, que estavam equilibrando o movimento, entende? Então o movimento vai todo para frente, aí sim vai aumentar a tensão na patela, a tensão no joelho, que não é interessante aumentar a tensão no joelho. Tanto que é um dos motivos, né, do agachamento ser crucificado, é que houveram estudos em que eles isolaram o joelho durante o agachamento e viram que havia uma maior tensão no joelho fazendo o agachamento completo. Só que o que acontece? Se você olhar só para o joelho, tudo bem, há uma tensão. Mas quando você passa dos 90 graus, você tem que olhar para o quadril também, para o posterior de coxa, porque aí vai haver um equilíbrio, haverá uma dissipação dessas forças. Então tira a tensão do joelho, entendeu? E ela passa para os posteriores de coxa, então há um equilíbrio dos ligamentos, na tensão dos ligamentos, tá tipo uma puxada atrás para continuar o movimento, entendeu? Então isso leva a um equilíbrio, tá? Então não aumenta a tensão.
O outro item que eu coloquei para não fazer agachamento em máquinas, sabe? O Hack, o Smith, todo exercício que você for agachar e ele vai retificar a sua coluna, vai deixar a sua coluna reta, ele não vai trazer benefícios, porque há uma compressão muito grande nos discos intervertebrais durante esses exercícios. Porque o natural da coluna é que ela faça as curvaturas dela. Então ela tem que curvar para haver essa dissipação das forças. Se a coluna ficar retificada, vai a tensão inteira para ela reta, entende? Aí sim haverá uma força muito grande nos discos intervertebrais, que trazem um perigo bem grande de lesão, de desgaste, né? Formação de hérnia de disco, tantas coisas. Então, o melhor agachamento é o agachamento livre, em que você faz somente o seu corpo, tá? No máximo usando uma barra livre também. Compressão, sim. Há uma maior compressão dos discos intervertebrais, né? Então é interessante isso, tá? Fazer o agachamento livre ou livre com barra, tá? A barra sem apoio, a barra aqui encaixada no trapézio, bem encaixadinha, e deixando a curvatura da lombar livre, tá? Para que haja essa dissipação das forças de forma regular em toda a coluna, tá bem? Deixa eu ver aqui. Com relação a lesões no joelho, por exemplo, muitas pessoas às vezes têm uma lesão, tá com algum problema no joelho e tem uma recomendação de não fazer agachamento, certo? Não fazer o agachamento completo, né? Na verdade, o agachamento completo, além de ser um remédio, né, para lesões, ele também ele não causa a tensão que causa o agachamento parcial. Ou mesmo exercícios como corrida, caminhada. Tem estudos que dizem que você correndo ou você caminhando, você causa uma tensão maior no joelho do que fazendo um agachamento. Entendem? Então, se durante a execução do agachamento há um sintoma de dor, né, nós temos que observar por que está doendo. Há uma inflamação? A postura está correta? Entendeu? E nós temos que acompanhar, não é simplesmente assim largar, não vou fazer, faz mal para o joelho, né? Não existe isso, nós precisamos analisar devidamente o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, mulheres que usam salto, né? O salto, ele faz com que a ponta do pé fique levantada, né? No calcanhar fique levantada e a força toda na ponta do pé, né? E isso aumenta a tensão no joelho, né? Aí não adianta depois dizer que ficou com dor no joelho porque fez o agachamento, se passa o dia usando um salto, né? Não tem como, né? Então nós precisamos analisar nossas atividades laborais, né? E não colocar a culpa no exercício só, né? Que às vezes você faz, sei lá, 2 vezes na semana, aí você vai culpar o que você passa a semana inteira fazendo de errado, na verdade, né? E a culpa é do exercício, né? Então nós precisamos ficar bem atentos a isso, né? Para entender o que está acontecendo, né? O que eu estou fazendo nesse movimento, por que eu estou sentindo essa dor, né? Para a gente poder analisar, né? No caso até em idosos, por exemplo, eles muitas vezes não têm mais a força mesmo para fazer o agachamento profundo, tadinhos, mesmo tentando fazer, eles não conseguem,
entendeu? Só que fazendo exercícios específicos para eles começarem a descer e descendo e descendo, eles conseguem, com treino, descer cada vez mais, né? Para o idoso mesmo, um agachamento em que ele levante do sofá e sente no sofá, né? Esse movimento simples, né? Que pra gente é tão básico, para eles é um exercício e tanto, né? E a gente pode começar sentando no sofá e depois ir descendo o banco. Entende? E descendo até que já ele tá fazendo um agachamento completo, perfeito, né? Que é muito mais funcional, vai trazer muito mais resultado para ele. Tá bem? Ok. Mais uma questão aqui. Se não tem problema passar o joelho do pé, entendeu? Não tem problema. Pelo contrário, o agachamento, fazendo ele perfeito, até passa um pouquinho, é natural, entendeu? É questão da adaptação da coluna, da adaptação do joelho, do calcanhar. Então você vai passar naturalmente para manter o equilíbrio e não é lesivo. Não traz tensão nenhuma no joelho, não faz mal. O que não pode haver é subir o calcanhar do chão. O pé tem que estar todo apoiado, tá legal? O pé todo apoiado, não tem problema o joelho passar um pouco da linha dos pés, tá bem? Agora, de onde veio, né, esse mito do agachamento de que não pode passar dos 90 graus, né? Como eu já havia comentado com vocês numa outra live, teve um estudo de 50 anos atrás, né, feito com paraquedistas, né, no caso era o cadáver dos paraquedistas. Eles analisaram a estrutura óssea, né, e viram que eles tinham lesão no joelho e simplesmente atribuíram isso ao agachamento, porque o paraquedista faz muito movimento de agachar, né, quando ele aterriza, né? Mas olha só, não se pode reduzir, né? Que estudo de 50 anos atrás, né? Pegaram um público, né, que extravasa demais no impacto, né? Então daí, tanto que depois desse estudo, não houve mais um estudo que condenasse o agachamento completo. Acabou que isso virou um mito, virou um paradigma, né? E a gente segue sem questionar, sem perguntar o porquê disso, né? Traz um estudo que prove que ele é lesivo, né? Porque não é, pelo contrário. Ele é muito saudável e extremamente indicado para nós todos. Então, e tem outros estudos também que mostram que a corrida e a caminhada levam a maiores lesões, entendeu? Do que exercícios de agachamento, entende? Então ele é extremamente saudável. Foi aquela foto que eu mostrei no início, o bebê fazendo agachamento, criança brincando agachada. Aí eu pergunto para vocês, um exercício que é tão funcional, tão básico, né, que crianças fazem sem dificuldade nenhuma, né? Mal aprende a andar, já sabe agachar. E pelo contrário, a gente vai envelhecendo, vai crescendo, aí que vai ficando difícil fazer o agachamento perfeito como as crianças fazem. Aí eu pergunto, o problema é o agachamento ou são nossos hábitos de vida? Que muitas vezes a gente diminui a quantidade de exercício. Criança faz exercício o tempo inteiro, né? Adulto não. A gente tem uns hábitos sedentários que levam a encurtamento, né? Posturas nossas péssimas, né? Que levam a encurtamentos diversos, né? Então é justo condenar um exercício assim tão, né, funcional, tão importante para nós, desde a nossa infância até a nossa velhice. Eu digo sem sombra de dúvidas que é o exercício mais importante que nós temos em nossa vida. É o agachamento, sem sombra de dúvidas. Tá bem? Vou deixar agora um espaço para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou, sei lá, quiser contar algo que venha
a nos ajudar aqui a uma maior compreensão, alguma experiência que vocês tiveram, ou me questionar mesmo com relação a alguma coisa que eu deixei de falar, tá? Deixo esse espaço aqui agora para vocês, tá? Se vocês quiserem me perguntar, né? Essa live foi combinada também, porque essa semana nós postamos um vídeo, né? Eu fazendo o agachamento completo, e assim, ele rodou várias cidades no Brasil e muitas pessoas questionaram, né, implicaram com o agachamento profundo, falaram da minha postura, dizendo que a coluna estava muito curvada e coisa e tal, né? Ah, obrigada, Mar. E a proposta dessa live é justamente explicar isso para essas pessoas, que levar esse conhecimento para elas, que é natural haver essa inclinação da coluna, porque nós temos essas dobras, né, por assim dizer, na coluna, que é o que faz a energia gravitacional ser dissipada, entendeu? Quando a gente saiu dessa posição de 4 apoios, né, da nossa origem, né, e a gente passou para essa postura ereta, há muita força, né, imprimindo a gente. Tanto que vocês veem a pessoa quando envelhece, o que acontece? Ela vai curvando, né? Vai ficando encolhidinha, curvada, ela não consegue mais ficar reta, né? Isso é a força da gravidade imprimindo e o músculo vai ficando fraco, né? Então é natural a gente inclinar um pouco a coluna, né? Não tem como descer com a coluna reta, sim, justamente por isso, porque tem que haver, né? Essas, né? Pena que eu não posso trazer imagens, né, melhores para vocês entenderem, porque se vocês, né, pegarem uma coluna toda, né, da cervical até a lombar, vocês vão ver que ela tem inclinações, ela não é reta, ela é curvada, né? E é justamente para isso, para deixar a gente, né, com essa dissipação das forças mais saudável. Né? E por isso, voltando, aquelas máquinas, né, que deixam a nossa coluna retificada são piores, né? Há uma compressão nos discos, né? Então é péssimo para a coluna, é péssimo. A gente precisa ter natural, solta, né, essas curvaturas. Tá bem? Acabou que eu falei mais e eu não deixei vocês perguntarem, né? Vocês fiquem à vontade. Tô aqui. Se tiverem mais uma perguntinha. Eita. Olha, mostrar meu gatinho lindo aqui, dormindo no colinho. Né, meu amor? Vocês nem perceberam, né? Que ele chegou aqui, ficou quietinho. Ai, ai. Eita, tá ronronando aqui, todo preguiçoso. Ai, ai. Então tá bom, gente. Tranquilo? Esclareceu bastante as dúvidas? Né? Depois eu posso voltar a fazer, né, mais vídeos, né? Explicar mais sobre agachamento. Que aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que é algo tão simples, né, da nossa funcionalidade, é algo tão complexo, assim, devido aos mitos, né? É isso aí, então. Ô, Má, obrigada, valeu demais. Não esqueci de falar nada, não? Qualquer coisa me dá um toque aí que eu já acrescento. Né? A Marina, gente, é o melhor personal aqui da vida. Minha professora, sócia, muito amiga. Aprendo sempre muito com ela e a gente compartilha muita coisa.
Então tá bom. Então tá bom, gente. Então tá. Beleza, Má. Obrigada pelo retorno aí, pelo feedback. Fofa. Viu, gente? Então, olha, uma boa noite pra vocês. Tá? Ainda não sei qual será o assunto da próxima live. Se tiverem sugestões, escrevam aqui pra gente. Pode enviar um direct. Tá legal? Ô, Celi, pois é, eu vou salvar agora, deixar. Aí você pega o iniciozinho, tá? Qualquer dúvida você me fala também. Tá bem? Que vai ficar salvo aí, tá? Aí vocês vão me falando aí qualquer dúvida. Tá bem, gente? Então, vou encerrar, tá? Boa noite pra vocês, muito obrigada pela participação. E qualquer dúvida, espero estar por aí pra gente conversar. Tá bem? Um beijo bem grande pra vocês. Valeu, Celi. Um beijo pra todo mundo, tá? Fiquem bem.